Olá, sociedade de consumo pop, tá liberado almoçar? E a semana se falou muito em Mamonas Assassinas, 30 anos desde a tragédia que levou essa banda incrível e que fez um sucesso estrondoso por um curtíssimo período de tempo. E que fez muita gente se perguntar onde estariam os Mamonas hoje, caso estivessem ainda entre nós, caso estivessem ainda produzindo, tocando, cantando. Bem, vamos fazer aqui um exercício de futurologia, tá? É uma especulação, não tem nada aqui certo, obviamente. Cada um tem seu what if na cabeça. O meu é esse aqui. Inclusive, saiu de uma conversa com o Helder Madonado, lá do Galãs Feios, e que ele fez um vídeo sobre isso antes de mim, eu já tinha planejado fazer, eu vou fazer também. O dele tá aqui no izinho para vocês curtirem também o vídeo do Galãs Feios. Então, Mamonas Assassinas foi aquele estrondo, foram meses de sucesso interruptos, total saturação. E pra gente imaginar o que pode acontecer daí pra frente, a gente tem que olhar pra trás e ver que outras bandas tiveram uma trajetória semelhante, de muito sucesso, instantâneo, massiva visibilidade na mídia. Eu coloco 3 bandas brasileiras que tiveram uma trajetória semelhante, que possa ser colocada aqui em comparação. Primeiro, nos anos 70, os Secos e Molhados, que foi um fenômeno completamente imprevisível, uma banda que não tinha nada de muito popular, cantava poemas, e que do nada, devido à presença e às maquiagens e toda a coisa performática, acabou caindo no gosto não só das senhorinhas, de pessoas de todas as idades e das crianças, que passaram a adorar o Ney Matogrosso cantando Vira-Vira. Depois nós tivemos a Blitz, que também é um caso interessante. Foi uma banda surgida do teatro, do Asdrubal trouxe o trombone, liderado pelo Evandro Mesquita, que fez também um sucesso inacreditável da noite pro dia. Depois teve o RPM, que talvez seja a banda de rock mais bem sucedida da história do Brasil. Teve o seu disco ao vivo, um dos mais vendidos no Brasil, por muito tempo foi o mais vendido no Brasil, foi superado pelo Só Pra Contrariar e pelo Xuxa 3. E também teve o sucesso meteórico. O que todas essas 3 bandas têm em comum e que o Mamonas poderia seguir o mesmo caminho se repetisse a mesma trajetória. Duraram pouco, não passaram muito do segundo disco. Depois do segundo disco vieram as brigas, vieram as confusões, vieram os conflitos por dinheiro, que acabaram separando os membros da banda. Eu acho que algo semelhante poderia acontecer com os Mamonas. Os Secos e Molhados também se separaram, brigaram pelo nome da banda há um tempão, não sabe quem é o dono da banda até hoje. A Blitz tem retornos frequentes com o Evandro Mesquita, mas também não conseguiu fazer uma carreira de muitos discos. E também o RPM teve esse problema da batalha pelo nome da banda e que o Paulo Ricardo tentou uma carreira solo, depois volta com o RPM, vai e volta. Então eu acho que o destino do Mamonas seria uma coisa muito próxima, porque foi muita exposição na mídia e isso acaba cansando, a curva acaba sendo interrompida muito cedo. E eu acho que isso aconteceria com os Mamonas sim, principalmente porque anos depois viria um outro fenômeno musical que iria mudar tudo, que era o axé de duplo sentido, de Companhia do Pagode, de El Chan. O disco El Chan, na cabeça e na cintura, chegou a vender 2,3 milhões de cópias. Isso é mais que os Mamonas tinham vendido até o dia da tragédia. Depois da tragédia, venderam mais, chegaram a 3 milhões de cópias, mas tinham vendido um pouco mais de 2 milhões até então. Um recorde, um fenômeno, mas que foi equiparado pela uma banda que surgiu pouco tempo depois e que talvez fosse passar por cima da fama dos Mamonas, que tocavam rock, que é uma música um pouco menos acessível. O axé de duplo sentido é popular, é samba, é gostosa rebolando, tinha muito mais apelo, ainda mais para os programas dominicais, que faziam muito sucesso no final dos anos 90, Faustão e do Gugu, que recebiam essas bandas frequentemente. Então eu acho que os Mamonas seriam atropelados pelo próprio desgaste da fórmula, pela chegada de outros gêneros muito mais fortes e muito mais promissores comercialmente. E mais uma, qual seria o tom desse segundo disco? Eles fariam como os Secos e Molhados, que seguiram mais ou menos a mesma fórmula e acabou desgastando, porque não era mais o choque inicial? Iam pelo lado do RPM, que tentou fazer uma coisa mais séria, tentou fazer uma coisa mais autoral, que foi o Quatro Coiotes do RPM, que é tido como um dos melhores discos do rock brasileiro, mas que foi destruído na época, porque o fã não entendeu para onde caminho eles estavam indo, e o disco vendeu muito menos do que o anterior e acabou sepultando a banda. Aí seria uma volta à utopia, uma coisa mais séria, uma coisa que ainda que irreverente, fugisse um pouco do escracho.
Ou iam pro lado contrário, lado blitz. Tirar os palavrões, tirar as coisas mais pesadas e fazer um rock bem comercial e infantilizado, pop, de história em quadrinhos, de chiclete, de algodão doce, e que fosse cair como uma luva no consumo imediato das crianças e virar uma blitz, uma banda que toca na chegada do Papai Noel. E onde estariam hoje? Talvez o Dinho, que era de longe o mais carismático e bonito de todos os 5, talvez fizesse sucesso em outras áreas. Fosse apresentador, fosse ator, fizesse discos também, mas como cantor solo, ele já tinha tido convites para ser cantor solo um pouco antes do acidente da banda. O outro que eu vejo assim com uma carreira mais promissora é o Bento, que tocava guitarra, foi muito elogiado na época pelo seu talento na guitarra. Talvez ele fizesse como músico de estúdio, participações em discos de rock que ficaram clássicos daí pra frente. Talvez tocasse o Caetano Veloso adora trazer esses caras pro lado dele. Talvez tocasse no especial de fim de ano do Roberto Carlos, esse tipo de coisa. E os outros integrantes eu acho que ficariam nessa do revival, tentando voltar com a banda, tentando um retorno, e aconteceriam alguns retornos pontuais, mas não acho que seria o suficiente para continuar. Então, se eu tivesse que chutar o futuro do Dinho pós fama repentina, eu acho que ele é o único que teria uma carreira mais duradoura como celebridade. Eu acho que ele iria mais para a fórmula Evandro Mesquita, menos do que Ney Matogrosso, de jeito nenhum, e que Paulo Ricardo, que sempre se levou muito a sério. O Dinho não se levava a sério, era um cara mais irreverente. Eu acho que ele tem mais a ver com o espírito do Evandro Mesquita. E também não acho que ele ia se meter em política como o Roger, do Traje Rigor, que também tinha essa coisa irreverente. Eu acho que ele ia ficar ali cuidando da carreira dele, cuidando da reverência dele, fazendo show, fazendo novela, fazendo programa de televisão, fazendo projetos variados, teatro, e ele ia continuar na mídia como um cara querido, como um cara responsável por projetos muito legais, mas que não ia ter esse excesso de visibilidade que poderia trazer para ele problemas no futuro. O caminho Evandro Mesquita pós-Blitz é o caminho que o Dinho provavelmente ia trilhar. Ia ser um cara que ia continuar produzindo, continuar trabalhando, ia atuar, ia fazer outros projetos. Talvez ele descolasse um trabalhinho na Fazenda ou num Big Brother, mas eu acho que teria uma carreira que ainda seria lembrada e pelos fãs com essas voltas aí esporádicas, se não brigasse com os outros membros da banda, dos Mamonas Assassinas, para eventos específicos de flashback. Mas e você? O que você acha? Qual seria o futuro dos Mamonas Assassinas? Escreve aqui embaixo, daqui a pouco eu tô de volta. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.